A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana, tenho 32 anos e sou filha de pais que servem ao Senhor desde a juventude. Desde pequena, aprendi a amar a obra da piedade e a respeitar os ensinamentos da Irmandade. Sempre fui uma moça quieta, que buscava fazer a vontade de Deus em tudo. Quando cheguei à idade de pedir a palavra, muitos irmãos se interessaram, mas eu só queria o que fosse da bênção do Senhor. Conheci o Lucas na reunião de jovens. Ele era um irmão dedicado, sempre presente nas reuniões, e todos falavam bem dele. Depois de um tempo ele pediu a palavra para meu pai, e após orarmos muito, aceitamos o noivado. Eu me senti abençoada, porque achava que estava fazendo a coisa certa. Durante o namoro ele era atencioso, respeitoso, e eu não tinha motivo para desconfiar. Mas, depois do casamento as coisas começaram a mudar. Ele passou a chegar tarde em casa com cheiro de bebida. No começo ele dizia que era só um refrigerante, que os irmãos tinham comemorado algo no trabalho. Eu queria acreditar, mas meu coração apertava. Uma noite, ele chegou tão alterado que não conseguia nem falar direito. Foi aí que percebi, ele estava bêbado. Fiquei arrasada. Como o irmão que servia ao Senhor podia estar naquele estado? Eu orava, chorava, pedia a Deus que o libertasse. Ele prometeu que ia parar, mas as recaídas eram constantes. Eu me sentia sozinha, com vergonha de contar para minha família, porque achava que era minha obrigação ajudar meu marido a vencer aquela luta. Até que uma noite, depois de mais uma discussão, ele me empurrou. Não foi uma agressão forte, mas foi o suficiente para eu ver que aquilo não era mais só um problema dele, estava se tornando um perigo para mim. Naquele momento, lembrei das palavras do apóstolo: o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aquilo não era amor, era escravidão. Orei a Deus com lágrimas: Senhor, eu não aguento mais. Se não for da tua vontade que eu continue aqui, me mostra o caminho. Naquela mesma noite sonhei com um irmão mais velho, já falecido, que me disse: filha, saia dessa casa. Deus não quer que você sofra. No dia seguinte contei tudo para meus pais. Eles oraram comigo e me apoiaram. Decidimos que eu voltaria para a casa deles até que ele buscasse ajuda. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas hoje vejo que foi a única saída. O Lucas infelizmente não quis mudar. Ele se afastou da Irmandade e mergulhou ainda mais na bebida. Mas Deus não me abandonou. Hoje sou uma mulher livre, servindo ao Senhor com alegria, e sei que Ele tem um propósito para a minha vida. Irmãos, se você está passando por algo parecido, não tenha medo de buscar ajuda. Deus não quer que seus filhos vivam no sofrimento. Ele é justo e misericordioso. Se o seu cônjuge não quer mudar, não é culpa sua. Ore, busque conselho dos irmãos mais velhos e confie que Deus vai te guiar. Que este testemunho seja uma luz para quem está nas trevas. Deus abençoe a todos. Se precisar de oração, deixe nos comentários. Vamos compartilhar esta mensagem para que mais irmãos sejam fortalecidos. A paz do Senhor. E foi assim, irmãos, que comecei uma nova jornada. Não foi fácil, não. Muitas noites chorei, questionando se tinha feito a coisa certa. Mas o Senhor, em sua infinita bondade, foi me mostrando que não estava sozinha. Minha mãe, uma mulher de muita oração, sempre me dizia: filha, Deus não erra. Se Ele permitiu que você saísse, é porque tem algo melhor pela frente. E essas palavras, simples mas cheias de fé, me davam forças para seguir em frente. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Às vezes, quando via alguma família unida na Irmandade, o coração doía. Pensava: por que comigo não deu certo? Mas o Senhor, em sua sabedoria, me fez entender que nem tudo que parece bom aos nossos olhos é a sua vontade. Lembro-me de uma irmã mais velha, a Dona Maria, que me disse: Júlia, Deus não tira nada da gente sem dar algo melhor em troca. Confia nele. E eu me apeguei a isso. Com o tempo, comecei a me envolver mais na obra da piedade. Ajudei nas reuniões das jovens, participei dos cultos de oração e, aos poucos, fui sentindo uma paz que não tinha antes. Não era a felicidade que o mundo oferece, não. Era uma paz que só vem de quem confia no Senhor. E foi nessa época que conheci o irmão Paulo. Ele era um homem tranquilo, sempre presente nos cultos, e tinha um coração voltado para a obra. Não foi da noite para o dia, não. Nós nos falávamos apenas o necessário, sempre com respeito, até que um dia, depois de muito orar, ele pediu a palavra para os meus pais. Confesso que fiquei apreensiva. Depois de tudo que tinha passado, tinha medo de me iludir novamente. Mas meus pais, com muita sabedoria, me disseram: filha, oramos muito por isso. Se é da vontade de Deus, Ele vai confirmar. E Deus confirmou. Não com sonhos ou visões, mas com uma certeza no coração. O irmão Paulo sempre foi um homem de palavra, trabalhador, e acima de tudo, temente a Deus.
Casamos na bênção do Senhor, e hoje, depois de 3 anos, posso dizer, Deus restaurou o que o inimigo tentou destruir. Não foi fácil não. Houve momentos em que as lembranças do passado vinham à tona, e eu tinha que orar para não deixar o ressentimento tomar conta de mim. Mas o Senhor é fiel. Ele cura as feridas, mesmo aquelas que a gente acha que nunca vão sarar. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi me guiando, mesmo quando eu não entendia. Às vezes, a gente acha que o sofrimento é o fim, mas não é. É só uma passagem. Deus permite que passemos por vales escuros para que, quando sairmos, possamos testemunhar do seu poder. E é isso que eu faço hoje, testemunho que Deus não desampara os seus. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está lá, trabalhando em nosso favor. Se você está passando por uma situação difícil, não desista. Não se deixe abater pelo que os outros vão dizer. Busque a Deus de todo o coração. Ore, jejué, clame por Ele. E não tenha vergonha de pedir ajuda aos irmãos mais velhos. Eles já passaram por muitas coisas e podem te dar um conselho sábio, baseado na palavra. Lembro-me de uma vez em que uma irmã jovem me procurou, chorando, porque estava passando por uma situação parecida com a que eu tinha vivido. Ela tinha medo de contar para os pais, medo de ser julgada. Eu a abracei e disse, irmã, Deus não quer que você carregue esse fardo sozinha. Ele colocou a Irmandade aqui para nos apoiarmos. Vamos orar juntas. E assim fizemos. Hoje, essa irmã está livre, servindo ao Senhor com alegria, e isso me enche de gratidão. Irmãos, a vida não é fácil, mas com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Não importa o que você esteja passando, traição, doença, solidão, Deus tem o poder de transformar a sua dor em testemunho. Só não desista. Só não deixe o inimigo te convencer de que não há saída. Porque há sim. E essa saída se chama Jesus. Que este testemunho chegue ao coração de quem precisa ouvir. Se você está sofrendo, se está com dúvidas, se está com medo, saiba que Deus te ama e quer te ver livre. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Não tenha medo de começar de novo. Porque com Deus, tudo é possível. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu te peço por cada irmão e irmã que está passando por um momento difícil. Dá-lhes força, coragem e sabedoria para tomar as decisões certas. Mostra a eles, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas. Que eles possam sentir a Tua paz, mesmo no meio da tempestade. Em nome de Jesus, amém. Se este testemunho tocou o seu coração, deixe um comentário. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor esteja com vocês. E assim, irmãos, depois de tudo o que passei, hoje posso dizer com toda certeza, Deus não nos abandona. Mesmo quando achamos que não há mais esperança, Ele está lá trabalhando em silêncio, preparando o nosso livramento. Eu poderia ter desistido. Poderia ter me deixado levar pela amargura, pela revolta, mas o Espírito Santo não me deixou. Ele me sustentou, me deu forças para levantar a cabeça e seguir em frente. Foi difícil, irmãos, muito difícil. Há dias em que a dor ainda aperta o peito, dias em que as lembranças vêm como uma onda tentando me puxar para baixo. Mas eu aprendi uma coisa, o passado não define o nosso futuro. O que define é a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Se Ele permitiu que eu passasse por aquilo foi porque tinha um propósito. E hoje, olhando para trás, eu vejo que foi através daquela dor que Ele me moldou, me fortaleceu, me preparou para ser uma mulher melhor, uma serva mais dedicada à sua obra. Eu não guardo ódio no coração, não guardo rancor, porque a palavra diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. E foi isso que eu busquei fazer. Não foi fácil perdoar, não foi fácil seguir em frente, mas com a ajuda de Deus tudo é possível. Hoje eu oro por aquele que um dia foi meu marido. Oro para que Deus toque no coração dele, para que ele se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Porque no fim das contas, o que eu mais quero não é vingança, mas que ele seja salvo. Que ele encontre a paz que só Jesus pode dar. E quanto a mim? Bem, irmãos, Deus tem sido tão bom. Depois de tudo, Ele me deu uma nova oportunidade. Não foi fácil confiar novamente, não foi fácil abrir o coração, mas o Senhor colocou no meu caminho um irmão em Cristo, um homem temente a Deus, que tem me tratado com todo carinho e respeito. Não estamos correndo, não estamos adiantando nada. Estamos orando, buscando a direção de Deus, porque sabemos que sem Ele nada temos e nada somos. E se um dia o Senhor abençoar essa união, que seja para a sua glória, não para a nossa. Mas, enquanto esse dia não chega, eu estou focada em servir. Hoje, eu participo ativamente na obra da piedade, ajudando onde posso, seja nas reuniões de jovens, seja visitando os irmãos doentes.
Porque, irmãos, quando a gente passa por uma tempestade e sai vitorioso, a gente entende que a vida não é só sobre a gente. É sobre servir, é sobre amar, é sobre ser luz em meio às trevas. E é por isso que eu estou aqui hoje, compartilhando esse testemunho com vocês. Não é para me exaltar, não é para chamar atenção para mim. É para que vocês saibam que não importa o quão escuro esteja o caminho, Deus acende uma luz. Não importa o quão profunda seja a ferida, Deus sarar. Não importa o quão grande seja a traição, Deus restaura. Eu já ouvi irmãos dizerem, mas e se Deus não responder? Ah, irmãos, Ele responde. Às vezes não do jeito que a gente quer, às vezes não na hora que a gente espera, mas Ele responde. E quando Ele responde é para o nosso bem. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Hoje eu olho para trás e vejo que se não fosse aquela dor eu não estaria aqui hoje, falando com vocês, compartilhando a bondade de Deus. Se não fosse aquela noite de choro eu não teria conhecido a força do meu Pai Celestial. Se não fosse aquela traição eu não teria aprendido o verdadeiro significado do perdão. Então, irmão e irmã, se você está passando por algo parecido, se você está com o coração partido, se você está se sentindo sozinho, eu te digo, levante a cabeça. Deus não te esqueceu. Ele está ali do seu lado, esperando que você confie nele mais uma vez. Não importa o que os outros digam, não importa o que o mundo pense. O que importa é o que Deus diz sobre você. E Ele diz que você é precioso, que você é amado, que você tem um propósito. E se você está com medo de começar de novo, se está com medo de confiar, eu te entendo. Eu também tive esse medo. Mas eu aprendi que Deus não nos chama para uma vida de medo, mas para uma vida de fé. E fé é confiar mesmo quando não vemos, é acreditar mesmo quando não entendemos. Então, hoje eu deixo aqui o meu convite. Confie em Deus. Entregue a Ele as suas dores, os seus medos, as suas incertezas. Porque só Ele pode transformar a sua história. Só Ele pode fazer todas as coisas cooperarem para o seu bem. Romanos 8:28. E antes de encerrar, eu quero fazer uma oração por vocês. Vamos orar juntos? Pai Celestial, eu te agradeço por cada irmão e irmã que está ouvindo esta mensagem hoje. Senhor, eu te peço que toques nos corações que estão feridos, que estão machucados, que estão com medo. Dá-lhes, Senhor, a certeza de que Tu estás no controle. Que eles possam sentir a Tua presença, a Tua paz, o Teu amor. Senhor, restaura o que foi quebrado, sarar o que foi ferido, renova a esperança daqueles que estão desanimados. Que eles possam, como eu, testificar da Tua fidelidade, da Tua bondade, do Teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se este testemunho falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário, uma palavra de encorajamento. Vamos edificar uns aos outros, porque juntos somos mais fortes. E lembre-se, Deus não falha. Ele pode estar calado, mas não está surdo. Ele pode estar demorando, mas não está atrasado. Confie nele. Entregue tudo nas mãos dele. Porque no final, você vai ver que tudo valeu a pena. Que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor esteja com vocês, hoje e sempre. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me deu uma nova chance. Não foi fácil, não. Teve noites que eu chorava até não ter mais lágrimas, perguntando, Senhor, por que tudo isso? Mas o Espírito Santo me consolava, me lembrava das promessas que estão na sua palavra. Eu sei os planos que tenho para ti, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Essa palavra me seguiu, me sustentou nos dias mais escuros. Depois que meu pai e minha mãe me acolheram de volta, eu pensava, e agora, Deus? O que o Senhor quer que eu faça? Porque, irmãos, eu não queria ficar parada. Não queria que minha vida fosse só uma história de dor. Eu queria que fosse um testemunho de vitória, de restauração. Então, comecei a buscar ao Senhor de todo o meu coração. Todos os dias de manhã cedo eu me ajoelhava e dizia, Senhor, me usa. Mesmo quebrada, mesmo machucada, eu quero servir a Ti. E sabe o que aconteceu? Deus começou a me mostrar que Ele não tinha acabado comigo. Pelo contrário, Ele estava me preparando para algo maior. Um dia, enquanto eu estava na reunião dos irmãos, um ancião se aproximou e me disse, Irmã, o Senhor tem usado você. Sua história tem tocado muitos corações aqui na Irmandade. Eu fiquei sem jeito, irmãos, porque eu não estava buscando glória nenhuma. Mas Deus sabe das coisas. Ele sabe quando a gente está pronto para dar um passo à frente. Foi então que comecei a participar mais ativamente na obra. Primeiro, ajudando nas reuniões das irmãs mais novas, compartilhando um pouco do que tinha aprendido.
Depois o Senhor abriu portas para que eu pudesse visitar algumas irmãs que estavam passando por provações semelhantes às minhas. Não era fácil, não. Às vezes eu chegava em casa e chorava, porque revivia tudo de novo. Mas o Espírito Santo me fortalecia. Ele me lembrava: Júlia, você não está sozinha. Eu estou com você. E foi numa dessas visitas que conheci a irmã Ana. Ela era nova na Irmandade, tinha chegado há pouco tempo, mas carregava um fardo tão pesado nos ombros. Quando ela começou a me contar sua história, eu vi que era como se Deus estivesse me mostrando um espelho do que eu tinha sido alguns anos antes. Ela também tinha sido traída, também se sentia envergonhada, também achava que não merecia mais a bênção de Deus. Mas, irmãos, quando ela terminou de falar, eu segurei suas mãos e disse: Irmã, Deus não te abandonou. Ele está aqui, agora, neste momento. Ele quer te libertar, assim como me libertou. E sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar, mas não daquele choro de desespero, não. Era um choro de alívio, de esperança. E ali, naquele momento, eu entendi por que Deus tinha permitido que eu passasse por tudo aquilo. Não era para me destruir, não. Era para que eu pudesse estender a mão para outras irmãs que estavam afundando, assim como alguém um dia estendeu a mão para mim. Com o tempo, a irmã Ana foi se fortalecendo na fé. Ela começou a participar das reuniões com mais alegria, a cantar os hinos com mais fervor. E um dia ela me disse: Irmã Júlia, se não fosse por você, eu não sei onde estaria hoje. Mas eu logo respondi: não foi por mim, irmã. Foi por Jesus. Foi Ele quem te trouxe até aqui. E assim, irmãos, Deus foi me mostrando que a minha dor tinha um propósito. Que aquelas lágrimas não foram em vão. Que aquelas noites de oração, aquelas lutas, aquelas dúvidas, tudo isso estava sendo usado por Deus para abençoar outras vidas. Porque é assim que o Senhor trabalha, não é? Ele não desperdiça nenhuma lágrima nossa. Ele guarda cada uma delas em sua garrafa e no tempo certo, Ele as transforma em bênção. Hoje, quando olho para trás, eu vejo como Deus foi fiel. Ele não me deixou cair. Mesmo quando eu pensei que não ia aguentar, Ele me segurou. Mesmo quando eu achei que não tinha mais saída, Ele abriu um caminho. E agora eu posso dizer com toda certeza: Deus restaura. Deus renova. Deus dá um novo começo. Claro que ainda tenho os meus dias difíceis. Às vezes, uma música, um cheiro, uma lembrança vem e dói. Mas eu já não tenho mais medo, porque eu sei que Deus está comigo. E se Ele está comigo, quem será contra mim? Irmãos, se você está passando por uma prova hoje, não desista. Não pense que Deus te esqueceu. Ele está ali do seu lado, mesmo que você não sinta. Continue orando. Continue buscando. Continue confiando. Porque a vitória já está garantida. Jesus já venceu por nós na cruz. E se Ele venceu, nós também vamos vencer. E para encerrar, eu quero deixar uma palavra para vocês. Não importa o tamanho da sua dor, não importa quão fundo você caiu, Deus pode te levantar. Ele pode fazer de você um testemunho vivo do seu poder. Basta você entregar tudo nas mãos dele e dizer: Senhor, eu confio em ti. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que estão tristes e renove a esperança dos que estão desanimados. E que assim como Ele fez comigo, Ele faça com cada um de vocês. Transforme a sua dor em vitória, a sua vergonha em glória e o seu choro em canção. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E que a graça de Deus, que é suficiente para nós, esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. A paz de Deus, meus amados irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais dessa jornada que o Senhor tem me permitido viver. Porque depois que eu contei essa primeira parte da minha história, muitos de vocês me procuraram, seja por mensagem, seja pessoalmente na comum, para me dizer que se identificaram, que também passaram por provas semelhantes e que as minhas palavras trouxeram um pouco de alívio para o coração deles. E isso, irmãos, é a maior bênção que eu poderia receber. Porque quando a gente abre o coração e deixa Deus usar a nossa dor para abençoar o próximo, aí sim a gente entende o real propósito do sofrimento. Depois que eu voltei para a casa dos meus pais, não foi fácil. Não, irmãos. Porque por mais que a gente saiba que está fazendo a vontade de Deus, o coração ainda dói, a gente ainda chora. A gente ainda acorda no meio da noite se perguntando: será que eu poderia ter feito diferente? Será que eu errei em algum momento? Mas é aí que a gente tem que se apegar à palavra, porque a Bíblia diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. E eu tinha que confiar que mesmo na dor, Deus estava me guiando. Meus pais, que sempre foram um exemplo de fé e de firmeza na comum, me acolheram com um amor que só quem já passou por uma prova assim pode entender. Minha mãe, especialmente, foi meu porto seguro.
Ela não me fez 1000 perguntas, não me julgou, não me pressionou. Ela só me abraçou e disse: filha, agora é hora de você se curar. Deus vai te mostrar o caminho. E foi assim, aos poucos, que eu comecei a me reerguer. Mas, irmãos, não pense que foi um processo rápido. Não, porque a gente vive numa sociedade que acha que tudo tem que ser resolvido da noite para o dia. Que a gente tem que seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele é o Deus dos processos. Ele é o Deus que cura as feridas pouco a pouco, que renova as forças dia após dia. E foi assim comigo. Eu me lembro que nos primeiros meses eu evitava até de sair de casa. Não queria encontrar ninguém da comum, não queria que me olhassem com pena, não queria que me fizessem perguntas. Eu me sentia como se tivesse uma marca na testa, sabe? Como se todo mundo soubesse o que tinha acontecido e estivesse me julgando. Mas com o tempo, eu entendi que isso era coisa do inimigo. Porque o diabo adora quando a gente se isola. Ele adora quando a gente acha que está sozinho. Mas a verdade é que na comum, a gente nunca está sozinho. A gente tem irmãos. A gente tem uma família espiritual que ora por nós, que nos sustenta, que nos levanta quando a gente não tem mais forças. Foi numa dessas tardes, quando eu estava sentada no quintal da casa dos meus pais, olhando para o céu e me perguntando, até quando, Senhor? Que eu senti uma paz que não vinha de mim. Era uma paz que só pode vir dele. E foi aí que eu ouvi no meu coração, aquelas palavras que mudaram tudo: confia em mim. Eu ainda não acabei contigo. Irmãos, quando Deus fala, a gente sabe. Não tem como confundir, não tem como duvidar, porque a voz dele é suave, mas é poderosa. É como um rio manso que vai lavando todas as impurezas, todas as dúvidas, todos os medos. E foi a partir daquele momento que eu comecei a me permitir viver de novo. Não com pressa, não com ansiedade, mas com a certeza de que Deus estava no controle. Eu comecei a frequentar as reuniões novamente não com vergonha, mas com a cabeça erguida, porque eu sabia que não tinha nada de que me envergonhar. Eu tinha feito a vontade de Deus. Eu tinha buscado a verdade. Eu tinha me mantido firme, mesmo quando tudo parecia desabar. E foi numa dessas reuniões que algo inesperado aconteceu. Um irmão que eu conhecia desde criança, mas que nunca tinha tido uma conversa mais profunda, se aproximou de mim depois do culto e disse: irmã, eu não sei o que você está passando, mas Deus me colocou no coração para te dizer que Ele tem um propósito para a sua vida. Não desista. Irmãos, eu não conhecia os detalhes da vida daquele irmão, mas aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma, porque Deus usa as pessoas, usa os irmãos, para nos falar coisas que a gente precisa ouvir. Com o tempo eu comecei a servir novamente na obra da piedade. Não por obrigação, não por pressão, mas porque eu sentia que era ali que Deus queria me usar. E foi incrível ver como, aos poucos, a dor foi se transformando em gratidão. O choro foi se transformando em louvor. E a vergonha foi se transformando em testemunho. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como Deus foi fiel em cada detalhe. Mesmo quando eu não entendia, mesmo quando eu achava que não ia aguentar, Ele estava ali sustentando minhas mãos, como está escrito em Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, irmãos. Talvez você esteja passando por uma prova que parece não ter fim. Talvez você esteja se sentindo sozinho, abandonado, sem forças. Mas eu quero te dizer, Deus não te abandonou. Ele está ali do seu lado, mesmo que você não o veja, mesmo que você não o sinta. Ele está trabalhando em você, está moldando você, está preparando você para algo maior do que você pode imaginar. E se você está com medo de dar o próximo passo, se está com medo de confiar novamente, eu te digo, Deus é fiel. Ele não vai te deixar cair. Ele não vai te decepcionar. Basta você se render aos seus pés e dizer: Senhor, eu confio em ti. Mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, eu confio. Irmãos, a vida na comum não é um mar de rosas. A gente sabe disso. A gente sabe que as provas vão vir, que as lutas vão chegar. Mas a gente também sabe que quando a gente está firme na rocha que é Cristo, nenhuma tempestade pode nos derrubar. Porque, como está escrito em Mateus 7:24-25, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, hoje, eu te pergunto, em que você está edificando a sua vida? Nas suas próprias forças? Nas suas próprias emoções? Ou você está edificando sobre a rocha, que é a palavra de Deus? Porque, irmãos, quando a gente constrói a nossa vida sobre os princípios da comum, quando a gente busca a Deus de todo o coração,
Ele nos dá uma paz que o mundo não pode dar, uma paz que supera todo o entendimento. E para encerrar, eu quero deixar um convite para vocês. Se você está passando por uma prova, se você está com o coração partido, se você está se sentindo sozinho, não se cale. Procure os irmãos. Procure os anciãos. Procure quem pode orar por você. Porque a comum é uma família. E família se ajuda. Família se sustenta. Família ora uns pelos outros. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Ele fortaleça os que estão fracos, que Ele console os que estão tristes, que Ele renove a esperança dos que estão desanimados. E que assim como Ele fizigo, Ele faça com cada um de vocês. Transforme a sua dor em vitória, a sua vergonha em glória, e o seu choro em canção de louvor. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E que a graça de Deus, que é suficiente para nós, esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Se este testemunho tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra. E se você quiser que eu ore por você, é só me enviar uma mensagem. Deus abençoe.